Duas das perguntas mais importantes e complexas na história da humanidade, que assombra as pessoas de todo o mundo. Como que o burro de Shrek teve filhos com um dragão fêmea? E seria possível nós fazermos o mesmo? Hoje, irei responder essa questão, me baseando na ciência e fatos, para que caso você se encontre com um dragão fêmea, você saiba exatamente o que deve fazer. Caso você não tenha assistido Shrek ainda, assista, vale muito a pena. Mas enfim, durante o primeiro filme, é mostrado que o burro e o dragão se tornam um casal. E no final do filme 2, é mostrado que eles também tiveram filhotes híbridos das duas espécies. Então, vamos começar por aí. O que é um animal híbrido? Ele é o resultado do cruzamento de dois indivíduos de espécies diferentes. É importante deixar claro que espécie e raça são coisas diferentes. Espécie se refere a um grupo de organismos vivos que é constituído por características e raças semelhantes capazes de reproduzirem entre si. Por exemplo, os cães fazem todos parte da mesma espécie, mas eles são divididos em várias raças. E nesse caso do vídeo, um animal que é a junção de duas raças é chamado de mestiço, não de híbrido. Provavelmente vocês já ouviram falar em algum animal híbrido, como o ligre, que é a junção de um leão e uma tigresa, ou a mula, que é a junção de um burro e uma égua. O que pode acabar gerando algumas dúvidas do porquê não temos mais espécies que conseguem fazer isso. Afinal, se formos analisar em termos de material genético, o cavalo e o burro são menos compatíveis geneticamente do que o ser humano e os chimpanzés, por exemplo. O cavalo e o burro têm cerca de 95 a 97% do material genético igual. Já os seres humanos e os chimpanzés têm cerca de 98 a 99%. Então, por que um ser humano não consegue e o burro consegue? E bom, é nessa hora que entra os cromossomos. Eles que carregam e deixam organizadas as informações genéticas daquele indivíduo. E se eles não forem compatíveis, não tem o que fazer, não vai ser gerado um embrião. É bom deixar claro aqui de que eu não sou um biólogo, então talvez eu fale alguma coisa errada ou essa analogia que eu vou fazer não faça muito sentido. Imagina que dentro de uma mulher ou uma fêmea tem um computador. Esse computador foi feito para fazer, digamos que, panquecas. Só que para isso, ele precisa que você introduza uma receita. A mulher tem metade dessa receita e o homem tem a outra metade. Vocês sabem como a receita fica completa, mas enfim. Depois que ele conseguir a receita completa, o computador vai começar a fazer as panquecas. Ele vai pegar um ovo e bater eles levemente com uma xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Depois disso, ele vai adicionar uma xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó e uma colher de chá de sal. Vai modelar as panquecas em uma frigideira e assá-las, e por fim vai servi-las. Esse processo todo deu certo, pois são duas metades da mesma receita que se complementaram. Agora, quando pegamos os genes de duas espécies diferentes, mesmo que o material genético seja quase o mesmo, o modo de preparo não vai ser, o que estraga a receita. Seguindo esse mesmo exemplo das panquecas, é como pegar os mesmos ingredientes, mas a outra metade da receita não tem a parte de misturar, por exemplo. Ou falta a parte de assar. Ou ele assa cedo demais, ou tem um ingrediente a mais, e etc. O computador não vai interpretar as informações e tentar salvar a receita. Ele vai simplesmente seguir o passo a passo, o que vai acabar estragando completamente o resultado. É basicamente isso que acontece normalmente quando tentamos fazer um híbrido. Simplesmente as receitas não se complementam. No caso da mula, por exemplo, é um dos raros casos em que as receitas se complementaram, mas mesmo assim não ficou perfeito. As mulas machos normalmente são inférteis por causa desse cruzamento. Obviamente temos outros fatores como a resistência do óvulo feminino, o modo de cruzamento, tempo de gestação e etc. Mas é basicamente isso, sabe? É uma questão de incompatibilidade. Trazendo isso para o tema do vídeo, pegar um burro e um dragão, que eu vou assumir que é um réptil, seria como fornecer para esse computador, que foi feito para fazer receita de panqueca, metade de uma receita de panqueca e metade de uma receita de peixe grelhado em japonês. Ele não vai conseguir nunca fazer essa junção, vai sempre dar errado. Logo, vamos ter que assumir que no universo de Shrek, ao invés de um computador que só sabe fazer o que é dito a ele,
As fêmeas possuem um supercomputador capaz de preencher o que está faltando da receita, que se adapta e melhora a receita ainda por cima. É a única forma de explicar como um burro e um dragão conseguiram ter filhotes híbridos. Só que temos outro problema com isso. Como que a metade da receita que veio do burro chegou lá? Afinal, é um burro de 1,52 de altura tentando fazer o ato com um dragão de 30 metros de altura. Como foi a logística disso? E bom, assumindo que o dragão é um réptil, ela muito provavelmente é um animal ovíparo, que necessita da fecundação interna. Isso quer dizer que o burro tem que entrar lá e soltar a metade da receita dele lá dentro. Obviamente, aquele lugar é grande demais para o burro conseguir fazer algo de uma forma convencional. Então eu comecei a pesquisar sobre que métodos ele poderia ter utilizado. Até que me deparei com os próprios produtores do filme falando que, inicialmente, em Shrek 2, o dragão iria aparecer mais vezes. Ele também ia acabar sendo alterado pela poção da fada madrinha, virando uma Pegasus falante que seria o par perfeito do burro transformado em um cavalo. Além disso, na cena onde salvam o burro, o Shrek e o gato de botas da prisão, ela estaria lá ajudando. Se fosse esse o caso, seria muito bem possível o burro e ela terem feito o ato dessa forma. Afinal, ambos teriam aproximadamente o mesmo tamanho e uma fisionomia parecida. O problema é que não faz sentido isso ter acontecido naquele momento, porque no final do filme, que se passa em um período de um dia, né, o filme inteiro é basicamente um dia só, ela já aparece com os filhotes. Então não teria como ela ter sido fecundada e ter tido os filhotes no mesmo dia. Além disso, no filme fica meio implícito que ela já estava grávida desde o começo, antes mesmo deles terem tomado a poção. Especificamente quando o burro fala que ela está muito sentimental ultimamente. Logo, sobram duas opções. Ou ela e o burro usaram algum tipo de magia para conseguir fazer isso, por exemplo, utilizando alguma poção que altera o tamanho de quem a bebe, ou ele literalmente entrou lá, foi até o fundo e soltou o negócio diretamente na parede da máquina. E se pensarmos nessas duas soluções, são coisas que um ser humano também conseguiria fazer. Seria difícil ter acesso a uma poção, mas caso você esteja disposto, também há a opção de você entrar lá e fazer dessa outra forma que eu falei. Então, concluo que o burro usou uma dessas duas opções para fazer o ato, e que um ser humano também conseguiria realizá-las. Logo, é sim possível esbagaçar o dragão de Shrek. Além disso, como tecnicamente não importa a receita, um ser humano também conseguiria ter filhos híbridos com ela. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Provavelmente foi o vídeo mais difícil de se fazer, simplesmente pela complexidade do assunto, mas eu espero que tudo tenha ficado claro. Novamente, muito obrigado pelo apoio de sempre, e ademais é isso. Até a próxima aula.